Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe uma pergunta que parece que persegue a gente a vida inteira? Qual? O que realmente significa ser nós mesmos? Parece simples, mas nossa, um labirinto. Totalmente. O poeta E. E. Cummings disse que lutar para ser ninguém além de si mesmo, num mundo que o tempo todo tenta te transformar em outra pessoa, Uhum. é a batalha mais difícil que qualquer ser humano pode travar. E essa batalha, sabe, essa guerra particular que a gente trava aqui dentro, que a gente vai investigar hoje. Sim. E nossas fontes nos levam direto para o coração dessa angústia, principalmente através da mente de um poeta português, Fernando Pessoa. E essa batalha já começa com uma provocação, né? Porque a gente parte do princípio de que existe um eu verdadeiro, sólido, esperando para ser encontrado. Mas Exato, como se fosse uma coisa fixa. isso. Mas e se não for bem assim? A filósofa Iris Murdoch soltou uma frase que, olha, desestabiliza tudo. O que ela disse? Ela disse: "O eu, o lugar onde vivemos, é um lugar de ilusão." Nossa, Isso cria uma tensão incrível, né? Se a nossa identidade é, em parte, uma construção, uma ilusão, como que a gente vive uma vida autêntica? pois é, como. Como a gente usa essa ferramenta, esse eu, para experimentar o mundo, para amar, para sofrer, sem se apegar demais a uma história que talvez não seja definitiva? Uau! Talvez essa seja a grande arte de estar vivo. Essa ideia de um eu ilusório é muito vertiginosa. E o Fernando Pessoa parece ter vivido nessa vertigem de forma, assim, permanente. Com certeza. Para quem está mergulhando nisso agora, o nosso guia principal é o Livro do Desassossego. É uma obra que ele escreveu a vida toda e que só foi publicada depois que ele morreu. E que não é bem um livro com um começo, meio e fim, né? Não, de jeito nenhum. É uma mistura de diário, filosofia, poesia em prosa. É um mapa da mente dele. E ele se descrevia de um jeito muito particular. Ele se via como o tipo de pessoa que está sempre à margem daquilo a que pertence. Um espectador. Exato. Um espectador da vida olhando tanto para a multidão quanto para os espaços vazios ao redor. E essa posição de observador deu a ele uma perspectiva única sobre o que significa construir uma identidade. Porque a maioria de nós pensa em se encontrar, né? Sim, como se a gente tivesse perdido por aí. Isso, tipo uma chave de casa. Pessoa vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, não é um achado, é uma conquista. É quase uma guerra de território. É uma guerra mesmo. A linguagem que ele usa é de uma violência, de um esforço que chega a ser físico. Tem uma citação que é de arrepiar. A dos fórceps. Essa mesma. Ele escreve: centímetro por centímetro conquistei o terreno interior com o qual nasci. Dei à luz meu ser infinito, mas tive que me arrancar de dentro de mim com fórceps. Fórceps. Com fórceps. É uma imagem de um parto forçado, doloroso. Não tem nada de zen, de flow, de iluminação tranquila aqui. Não, nada. E o que é fascinante nessa metáfora é justamente esse esforço brutal que ela sugere. Isso vai totalmente na contramão de toda uma cultura de bem-estar que fala em seguir sua felicidade como se fosse um processo leve. Intuitivo, né? Exato. A pessoa está dizendo que não. Ele diz que o estado natural dele era um pântano em que definhava. A autenticidade para ele não era seguir um fluxo, mas construir uma barragem, drenar esse pântano. É um ato de engenharia da alma e é um trabalho pesado. Quer dizer, é como se a gente passasse a vida inteira tentando organizar um quarto bagunçado, quando, na verdade, a tarefa que ele descreve é muito mais fundamental. Muito mais. É como drenar o terreno pantanoso debaixo da casa inteira antes mesmo de começar a construir. Isso sugere que a nossa tendência natural é a inércia, a passividade, Eu acho que essa é a provocação dele. que a gente precisa de uma força quase antinatural para se tornar nós mesmos. Exato. A submissão é o caminho de menor resistência. Viver de acordo com o que os outros esperam ou com a imagem que a gente cria da gente é mais fácil. Claro, Arrancar-se com fórceps de dentro de si implica que a pessoa que você é, por padrão, e a pessoa que você pode se tornar estão em conflito direto. uhum. E esse processo de dar à luz a si mesmo não é garantido. É uma batalha que pode ser perdida. O eu autêntico não é um direito de nascença.
É uma conquista diária sobre o caos interno. Mas essa conquista para ele não foi um processo lento, gradual. As fontes sugerem que não foi uma série de pequenas vitórias. Não mesmo? Foi mais como um raio caindo, sabe? Uma revelação súbita que redefiniu tudo para ele, um despertar que foi tudo menos agradável. Exatamente, ele não descreve uma evolução, ele descreve uma fratura. Um momento de clareza tão intenso que mostra que a vida toda dele, até aquele ponto, Tinha sido uma mentira. é uma mentira. Ele percebe que viveu em submissão, não a um tirano externo, mas a um falso eu. A citação sobre isso é devastadora. Ele diz: tudo o que fiz, pensei ou fui foi uma série de submissões, seja a um falso eu que eu presumia me pertencer, seja a um peso de circunstâncias. E aí vem o golpe. Aí vem o golpe final, a percepção que muda tudo. Neste momento de percepção, de repente me vejo isolado, um exilado, onde sempre pensei ser cidadão. No âmago dos meus pensamentos, eu não era eu. Vamos parar um segundo nisso. A sensação de ser um estrangeiro, dentro da própria cabeça. Nossa, é muito solitário. É uma das imagens mais solitárias que eu consigo imaginar. É uma versão poética e extrema de algo que talvez muitos já sentiram em algum grau, sabe? Sei, aquele momento numa festa ou no meio de uma reunião de trabalho. Exato. Que você se vê de fora e pensa: quem é essa pessoa que eu estou interpretando? O que eu estou fazendo aqui? Totalmente. A pessoa leva essa sensação às últimas consequências. Não é só um desconforto social. É uma crise de identidade existencial. É a síndrome do impostor elevada a um nível cósmico. Não é sobre não pertencer a um lugar ou a um grupo. É sobre não pertencer a si mesmo. É isso. É perceber que o piloto do seu corpo e da sua mente era um impostor o tempo todo. E o que reforça a força dessa experiência é que ela não é única de pessoa. A fonte que a gente está analisando faz um paralelo interessante com uma epifania do mestre Zen Thich Nhat Hanh. Ah, interessante! Isso mostra que a gente está falando de um arquétipo de despertar, sabe? Uma experiência humana fundamental que aparece em diferentes culturas, em diferentes tradições. É a sensação de acordar de uma amnésia. Entendi. A pessoa usa outra metáfora incrível para isso. Ele se sente como um viajante que de repente se encontra em uma cidade estranha, sem saber como chegou lá. Você acorda no meio da sua própria vida e não reconhece o caminho que te trouxe até ali. E essa clareza, esse despertar, não traz paz, traz pânico. Ele fala de um terror sarcástico da vida Exato. e da percepção de que tudo que ele tinha sido antes era só erro e desvio. Isso é muito duro, porque não é só sobre encontrar um novo caminho, é sobre perceber que o caminho que você trilhou por anos, talvez décadas, Te levava para o lugar errado. sim, invalida o seu passado inteiro. Exatamente. A lucidez pode ser brutal. Descobrir uma verdade sobre si mesmo muitas vezes significa ter que encarar as ilusões que te sustentaram por muito tempo. Uhum. E essa desconstrução é profundamente desestabilizadora. Você não só descobre um novo eu em potencial, como o eu antigo se revela uma fraude completa. E aí fica a pergunta: o que fazer depois de uma bomba dessas explodir no centro da sua alma? Pois é, essa é a questão. Depois de uma revelação tão intensa, o que acontece? É possível viver permanentemente nesse estado de consciência pura, de total lucidez? Parece que não, né? A pessoa parece dizer que não. Ele compara esses momentos a breves vislumbres de alguma verdade elementar que não suportamos contemplar continuamente, sob pena de nos dissolvermos nela. É uma luz que cega. Exato. As fontes até mencionam que outras mentes brilhantes, como a Virginia Woolf e a Margaret Fuller, descreveram experiências parecidas. Parece ser um estado insustentável. E esse levanta a pergunta central: por que esses vislumbres são tão fugazes? Por que a gente não consegue simplesmente ligar essa consciência e ficar nela? Sim, a conclusão de Pessoa sobre isso é talvez a parte mais paradoxal e genial de toda a reflexão dele. Ele basicamente cria uma hierarquia da autoconsciência em 3 estágios. Ok, vamos explorar esses estágios. Qual é o primeiro, o mais fundamental? O primeiro é simplesmente viver. Nas palavras dele, não saber nada sobre si mesmo é viver. Ué, é a existência pura,
A imersão total no fluxo da vida, sem autoanálise, sem ficar se questionando, é a vida como ação, não como reflexão. Peraí, então ele está dizendo que a ignorância é uma bênção? Que para ser de fato vivo é melhor não pensar muito sobre si mesmo? É uma provocação e tanto, né? É. Isso vai contra tudo que a filosofia e a psicologia nos ensinam. Mas talvez ele esteja falando de uma certa pureza de experiência que a autoanálise constante destrói, sabe? É a diferença entre saborear uma comida e ficar analisando cada ingrediente. Uma hora, a análise mata a experiência. Entendi. Esse seria o primeiro estágio, o da vida não examinada. Certo. E o segundo? O segundo estágio é pensar. E aqui a definição dele é brilhante e um pouco cruel. Conhecer-se mal é pensar. Conhecer-se mal. Sim, esse é o nosso mundo. É o estágio da introspecção, da terapia, da filosofia, onde a gente tenta se entender. Mas, segundo Pessoa, nosso conhecimento é sempre incompleto, sempre distorcido. Filtrado pelo próprio ego que a gente está tentando analisar. Exatamente. É como tentar ver o próprio olho sem um espelho. A gente se esforça, mas a visão é sempre parcial, imperfeita. Entendi. É o reino da busca, mas uma busca que nunca chega ao fim. E qual seria o terceiro e último estágio? O do vislumbre. Esse é o momento da revelação súbita. Ele descreve como conhecer-se num instante. É ter uma noção fugaz da mônada íntima, a palavra mágica da alma, A epifania total. a epifania total, o contato direto com a verdade do seu ser. Sem filtros, sem ego. Aquele momento em que ele se sentiu exilado na própria mente. É o pico da montanha do autoconhecimento. Mas Tem um custo. tem o custo. Um custo altíssimo. E essa ideia de uma luz que queima tudo soa quase como um aviso. É como se ele estivesse dizendo: cuidado com o que você procura, porque o resultado final pode não ser o que você espera. É essa a ideia. Exatamente essa a ideia. Porque ele conclui de forma avassaladora. Mas essa luz repentina queima tudo, consome tudo. Ela nos desnuda até mesmo de nós mesmos. Uau! E aqui está o paradoxo que dá um nó na nossa cabeça. A busca máxima pelo eu, quando atinge o seu objetivo, leva à aniquilação desse mesmo eu que se buscava. Como assim? A luz da verdade absoluta é tão ofuscante que a identidade, a personalidade, a história, tudo aquilo que a gente chama de eu, Simplesmente se dissolve. se queima, some. Espera um pouco. Então a jornada para se encontrar termina com a gente desaparecendo. Isso é um paradoxo total. É, A gente passa a vida inteira nessa batalha para ser nós mesmos, como disse o Cummings, e o prêmio final é a dissolução. Como é que a gente lida com uma ideia dessas? Parece um beco sem saída. exato. Não há uma resposta fácil ou um final feliz no manual de Pessoa. E eu acho que o valor imenso dos escritos dele não está em nos dar um mapa com o X marcando o tesouro. Não tem um passo a passo. Não tem. Funciona muito mais como um espelho de alta definição para o nosso próprio desassossego, para a nossa própria inquietação. Ele não oferece uma cura, mas oferece um diagnóstico perfeito da condição humana. Ele não nos dá a solução, mas ele valida a nossa busca e a nossa confusão de uma forma que poucos conseguiram. Ele nos diz: sim, é confuso mesmo, é doloroso, e talvez não tenha uma resposta simples. E se a gente tiver que tirar uma conclusão disso tudo, talvez seja a de que o eu não é um destino, não é um lugar aonde se chega. É um processo. Uma negociação constante. Exato. Uma negociação constante e exaustiva entre a máscara que a gente mostra para o mundo, a história que a gente conta para nós mesmos sobre quem somos e essa consciência mais profunda, quase sem forma, Uhum. que a gente só consegue acessar nesses vislumbres aterrorizantes e breves de clareza. Uma dança entre o que a gente finge ser, o que a gente acha que é e o que talvez a gente seja num nível que mal consegue compreender. E no fim, Essa dança talvez seja a própria vida. sim. O que nos leva a uma última reflexão, uma pergunta que Pessoa deixa pairando no ar. Se a jornada para ser quem você realmente é pode, no seu ponto mais alto, levar à dissolução do próprio eu. Certo. Qual é, então, o verdadeiro propósito dessa batalha? Seria o de finalmente construir uma identidade sólida, uma estátua de nós mesmos?
Ou seria o de aprender a viver com a fluidez, talvez até com a beleza, de não ter identidade fixa nenhuma? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.